Podcast do Transporte. O podcast do Transporte registrou em outro episódio a crescente presença das mulheres em todas as áreas do setor, na administração pública, nas entidades, nos bancos, nas fábricas e nas operadoras, e em toda a hierarquia, do chão de fábrica ao topo da cadeia. E cá entre nós, destacar isso não deveria ser necessário. Mulheres no mercado de trabalho devem ser enxergadas com completa naturalidade, sem elogios infelizes ou machismo velado. E o que fizemos foi só um recado para uma parte cada vez menor do mercado, que é, para usar o nosso chavão, gente do transporte perdendo o bonde da história. Mas seguimos em frente. Em 2023, nós registramos esta conquista de espaço com satisfação. Vamos lembrar onde elas estão e o que estão fazendo. Podcast do Transporte. A assessora da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas, Tainá Bittencourt, esteve num dos nossos primeiros episódios para falar sobre a capacitação de prefeituras para assumir as grandes responsabilidades que caem sobre elas na área de transportes e mobilidade. A gente, além de ter corpos técnicos, recursos humanos nas prefeituras bastante reduzidos, é pouca gente para apagar muitos fogos, muitos incêndios, mas a gente ainda tem uma falta de capacitação, não apenas porque não estamos sendo atualizados, mas também por troca de mandatos, trocas de renovação de pessoal dentro das prefeituras. A gente acredita muito na Escola Nacional de Administração Pública, por exemplo, a Escola Virtual de Governo, que tem iniciativas positivas e que a gente pode complementar. Eu, na Frente Nacional de Prefeitos, estou com um projeto chamado Projeto Acesso Cidades. E um dos grandes eixos desse projeto de mobilidade urbana é capacitação de técnicos e gestores. No ano passado, a gente capacitou 63 municípios de todo o país no uso de dados e abertura, transparência de dados para o transporte público coletivo. E a gente está pensando aqui também como que a FNP, talvez em parceria com o governo nacional, consegue replicar essa experiência para outros temas, Política tarifária, como fazer estruturação de projetos de mobilidade urbana, estruturação de contratos de concessão, de transporte público, assim por diante. Quem sabe bem os perrengues do transporte público com a legislação e a operação é Maína Celidónio, secretária de Transportes do Rio de Janeiro e também vice-presidente da região Sudeste do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana. Ela falou na expectativa em torno do marco regulatório dos transportes e citou o seu próprio exemplo. Eu acho que o marco legal ele é essencial, e eu falo isso pela experiência prática que a gente está tendo no Rio de Janeiro, de mudar estruturalmente o sistema. Então, a gente teve, por exemplo, o BRT estava num estado de abandono completo pelo concessionário, não fazia manutenção dos ônibus, nem das estações. Aí a prefeitura encampou essa concessão. Hoje a Mob Rio, uma empresa pública, é que toca o BRT, provê esse serviço, e juridicamente esse processo é muito traumático, para a administração. Então, tudo isso tem que ser melhor normatizado para que a gente consiga fazer esses processos com mais celeridade, mais rápido, para dar a resposta para a população mais rápida. Cristina Albuquerque, diretora de Eletromobilidade Global do WRI, o World Resources Institute, falou ao nosso podcast e logo na sequência ascendeu ao posto nos Estados Unidos. A WRI é uma ONG sem fins lucrativos que apoia causas como a do transporte público em mais de 50 países. E a Cristina Albuquerque nos falou sobre uma mudança de foco nas cidades. Parte dos nossos problemas na mobilidade é que a gente passou anos criando as nossas cidades e permitindo um espraiamento urbano para priorizar o deslocamento de veículos e não o deslocamento de pessoas. Então, grande parte do nosso problema de mobilidade causados que a gente tem hoje é por essa falta de prioridade nas pessoas no deslocamento das cidades. Então, trazer as pessoas como foco prioritário do planejamento da nossa mobilidade é parte essencial da nossa solução. A gente tem alguns desafios aí da governança entre os sistemas de trilho, ônibus, bicicleta, mas enquanto a gente não conseguir planejar os nossos sistemas de mobilidade de maneira integrada, conectada, trazendo a maior facilidade para as pessoas nos seus deslocamentos, a gente vai continuar tendo diversos desafios para atrair as pessoas para os modos mais sustentáveis, porque os concorrentes acabam tendo essa facilidade no dia a dia das pessoas. Eu acho que o nosso grande problema e solução é conseguir
criar uma política de mobilidade urbana que foque nas pessoas e consiga conectar esses diferentes modos no deslocamento das pessoas nas nossas cidades. Focar nas pessoas. Esta também é a preocupação de Silvia Stutt, pós-doutoranda em sustentabilidade pela USP e fundadora do Instituto Corrida Amiga, que atua na promoção da mobilidade ativa, aquela movida a gente. E ao focar nas pessoas, inclusão e diversidade são fundamentais. É urgente e imprescindível que haja um olhar amplo e inclusivo, para garantir que todas as pessoas tenham acesso à cidade e que possam exercer seus direitos. E isso não vai acontecer somente com homens brancos à mesa, para debater essas questões. A gente precisa ter paridade e representatividade de gênero, raça, vulnerabilidade social nessas discussões, dando visibilidade à população para que as tomadas de decisões, elas sejam reflexo de toda essa diversidade que é a população brasileira, que está aí nas ruas todos os dias, exercendo suas atividades e se deslocando pelas cidades. Tem mulher na eletrificação também, e bem no topo das empresas que fazem a transmissão da eletricidade. A Milena Romano, da Eletra, teve muito destaque no ano, com direito à visita do presidente Lula à sua empresa e o papel de liderança na área, com ônibus elétricos espalhados por várias cidades do Brasil. Milena Romano deve ter ficado feliz porque, na entrevista que nos deu na cobertura da NTU, a empresária cobrava linhas de créditos para a eletrificação enfrentar os juros altíssimos do Brasil. E, segundo o governo federal, a grana já está disponível. Mas, na época, perguntamos sobre a efetividade do elétrico em qualquer piso e ela argumentou com base nas suas próprias experiências. Nós já fizemos 7% em São Paulo com todas as piores linhas de São Paulo. Eles rodam, não tem dificuldade, muito pelo contrário, eles têm muito mais potência, muito mais força de motor do que o ônibus diesel. Então é uma questão de planejamento, de infraestrutura, operação e tipo de veículo certo para aquela linha. Tipo de veículo certo, eu digo, tamanho, autonomia e piso, elevação de piso, piso alto, piso baixo. É isso. Mas hoje nós temos no mercado, a Eletra tem 6 tipos de veículo com tamanhos e autonomias diferentes que atende qualquer linha hoje do mercado nacional, das cidades brasileiras. Na nossa cobertura da Arena NTP, o episódio do podcast do transporte fervilhou. Muitos especialistas, administradores e empresários vieram conversar com a gente e até rolou esta super entrevista com representantes de agências e bancos poderosos que vieram mostrar que dinheiro para o transporte existe. Só é necessário ter projetos bem feitos. Aqui, 2 trechinhos, mas você pode ouvir toda a matéria no episódio 19. Daniela Costa, coordenadora de planejamento da mobilidade urbana da CEMOB, Ministério das Cidades. Falta dinheiro ou falta projeto? No momento que nós estamos hoje, faltam mais projetos do que recursos. Os recursos, logicamente, eles estão aquém do déficit de infraestrutura, do que a gente precisa de melhoria, mas a gente tem aí recursos disponíveis hoje, tanto recursos públicos quanto recursos privados, e a gente precisa muito canalizar essa aproximação, utilizar esses recursos da melhor forma, eles são escassos, então a gente tem que fazer o uso eficiente também dos recursos e precisamos sim de bons projetos. No âmbito do Ministério das Cidades, nós estamos sempre preocupados com a capacitação dos entes federados, diversificando nossas parcerias para que a gente consiga estruturar os melhores projetos possíveis aqui no país. Kelly Fernandes, assessora do programa Euroclima da GIZ, empresa federal alemã para cooperação técnica. Tem ajuda para as cidades que não têm prática nestes projetos? Quando a gente fala de estruturação de bons projetos, a gente precisa ver onde é estratégico a atuação agora. Eu vejo que hoje o Euroclima, junto com a GIZ, junto com o Ministério das Cidades, está investindo numa iniciativa que chama Viabiliza, que no final das contas a gente quer oferecer uma ferramenta digital para apoiar a estruturação de projetos para cidades com mais de 500 mil habitantes, passando por indicadores, por critérios, por requisitos que estão relacionados com a questão ambiental, social e econômica, trazendo para o município essa compreensão mais holística do que é um projeto de mobilidade urbana, que ele pode atenuar a ilha de calor, que ele pode ampliar o acesso de uma mulher negra à mobilidade de boa qualidade, que ele pode gerar um emprego verde que vai qualificar ali uma mão de obra que vai passar a receber melhor e vai se inserir de uma forma mais digna no mercado de trabalho.
Então, acho que percorrendo esses caminhos e tendo diversidade de soluções e de atuações que sejam complementares. Porque hoje a gente tem um ecossistema complexo, porém a gente pode ver os eixos de atuação mais estratégicos, se coordenar e conseguir aproveitar essas janelas de oportunidade e fortalecer capacidades municipais. Podcast do Transporte.